Se você está procurando entender os mindsets que o ajudarão a criar riqueza e abundância em sua vida, isso é para você. Então prepare-se agora. Eu entrevistei centenas dos principais especialistas em dinheiro do mundo e as pessoas mais ricas, que não apenas criaram grande abundância em suas vidas, mas também cultivaram uma poderosa paz interior. E hoje, vamos mergulhar em 4 dos mais poderosos aprendizados sobre mentalidade financeira de alguns convidados incríveis que tivemos na The School of Greatness. Essas percepções mudarão completamente a forma como você pensa sobre riqueza, abundância e sucesso financeiro. E se você está buscando criar liberdade financeira e viver uma vida mais rica, então dê uma olhada também no meu novo livro, Make Money Easy, que lhe dará as ferramentas para desbloquear a abundância em sua vida. Vamos direto ao primeiro momento com Dan Martell. E quando tivemos Dan aqui, foi um sucesso. Este episódio realmente viralizou para muitas pessoas. E neste trecho, ele vai falar sobre: será que suas crenças estão te mantendo pobre? E novamente, nossas crenças influenciam nossos comportamentos na vida. E se seus resultados financeiros não estão onde você quer que estejam agora, precisamos começar com nossas crenças. Então, vamos à entrevista. Quais são os sistemas de crenças que mantêm as pessoas falidas ou sem dinheiro? Sempre olho para 2 coisas, seja qual for o objetivo, digamos que seja ficar rico. Há 2 partes nisso. Há o negativo, há essas crenças limitantes que você tem sobre si mesmo em relação a ser rico. E então há as crenças negativas que você tem sobre a conquista. Ambos estão na mente. Pense em crenças limitantes como: bem, eu não consigo fazer isso. Eu nunca fiz isso antes. E eu sei que essa pessoa tem essa crença se eu ouvir a linguagem. Você sabe do que estou falando. Esta linguagem, como poderia, deveria, seria bom. Sim, queria... Sim, essa linguagem tem a expectativa de falha embutida. Então, essas são as crenças limitantes. E então, do outro lado da moeda do resultado, estão as crenças negativas. Quais são as crenças negativas que mantêm as pessoas quebradas? As pessoas ricas são más. Não há chance de você acordar querendo ficar rico, se acreditar que os ricos são maus, Sim. ou que os ricos não pagam impostos, ou que os ricos se aproveitaram de alguém, ou que os ricos são infelizes. Porque se você acredita que pessoas ricas são más, você não quer se tornar essa crença de Se eu maldade. colocasse uma faca em seu pescoço e dissesse: dê um passo à frente, você diria: bem, eu não quero dar um passo à frente porque vou me machucar. Você nunca vai buscar o objetivo se pensar que o resultado é negativo. Então, até trabalharmos essas crenças, isso é o que eu chamo de autossabotagem. O maior trabalho que faço com empresários é entender quais são as crenças inconscientes que eles têm que, literalmente, sabotam seu progresso para vencer. Quais são as crenças que a maioria das pessoas tem sobre o dinheiro que as estão impedindo, então? É que dinheiro é ruim, ou as pessoas com dinheiro são egoístas, ou o que Sim, é? eu acho que é qualquer coisa negativa. Então, eu quero dizer, eu sei que tinha crenças sobre dinheiro. Eu tinha essa crença louca de que todo mundo tinha que ir à falência. Que todos tinham que Se você quer falir? ter sucesso, era essa crença estranha que eu li o livro do Donald Trump e li um monte de livros de outras pessoas. E quando você olha para a história, todos falam tipo, sabe, se você realmente tentar e estiver correndo riscos, em algum ponto você provavelmente irá à falência. Então acostume-se com isso. Então tipo, bem, se eu tiver essa crença, quão forte vou me esforçar para tentar ter sucesso? Se eu tenho uma família jovem, estou tentando não causar sofrimento na vida deles. Então isso me manteve jogando pequeno por muito tempo. Uau! Sim, a outra crença é: você sabe o que outras pessoas da minha família vão dizer? Se eu tiver dinheiro, Nossa, você já se sente culpado pelo dinheiro que tem? eu me senti tão culpado, Luiz, mesmo que por muito tempo eu não tenha contado a ninguém que tinha dinheiro. Eu fiquei quieto sobre isso. Não me permiti comprar nada legal até os 30 anos. Fiz meu primeiro milhão aos 27, multimilionário aos 28. E só quando completei 36 anos, me permiti comprar um McLaren. Cara, é muito engraçado. Você acredita nisso? É engraçado você dizer isso porque eu não comprei nada. Embora eu tenha comprado uma Sim, bela você casa. comprou uma casa muito bonita. Sinceramente, não compro coisas para mostrar que tenho dinheiro, não mostro minha casa, não tiro fotos dela Sim. e publicando-as online para que me vejam. Meu amigo me deu um Rolex de presente de aniversário de 40 anos no ano passado. Acho que o usei umas 7 vezes, porque parte de mim ainda se pergunta se deveria estar Fale usando comigo isso. sobre isso. Em parte, é porque não é o meu estilo. Sinto que Sim, sempre eu uso a mesma entendo, roupa claro. preta. Assim como você está usando uma Sou camiseta igual. preta e Nem azul. uso relógio. Então, essa é parte da razão. Outra parte é... Sabe, eu não quero rejeitar o dinheiro que vem até mim por não usar as coisas que me dão. Mas também fico pensando se as pessoas vão me julgar ou vão querer mais de mim. Se vão achar que eu deveria estar fazendo mais. Será que quero atrair algum tipo de julgamento desnecessário para a minha vida? Não sei.
São muitas coisas desse tipo. Bom, isso é tudo. Então você disse algumas coisas que eu só quero trazer à tona. Uma delas é que me preocupa se esperam que eu faça mais. Muitas pessoas não querem traçar seu caminho ou viver uma vida maior, porque depois isso se torna o novo nível que elas devem manter. Então isso é fascinante. É como, bem, eu não quero criar riqueza porque depois tenho que mantê-la. E se eu perder, as pessoas vão ver publicamente como eu subo e desço. Isso impede muitas pessoas. Não tenho medo dos altos e baixos porque já estive no fundo. Mas é o julgamento Sim, em volta. mas isso me impede. Sim, 100%. E pra mim, era o que minha família diria. Como? Ah, agora você é bom demais pra nós. Por que você conseguiu esse tipo de carro? Lembro, cara, consegui esse carro... Especialmente um canadense. Era o único McLaren na província em que eu morava. E eles tinham que ir até Montreal pra fazer a manutenção. Uau! Eu lembro da primeira vez que fiquei com ele por quase 2 semanas. Eu não queria que ninguém soubesse que ele estava na garagem. Eu nem sabia como iria lidar com isso. Foi realmente estranho. E eu lembro da primeira vez que quis ir à academia e dirigi-lo com minha esposa. Nós íamos malhar todos os dias, conhece a Renê. E ela não queria vir comigo. Por quê? Ela pegou o carro dela. Por quê? Ela não queria ter que lidar com o que as pessoas iam dizer. Interessante. Então é fascinante que, quando as pessoas simplesmente experimentam essas ideias, mesmo muitos dos meus clientes, eu digo, você pode dizer, eu sou ultra rico? Eles não podem dizer isso? Não. Por que não? Quer dizer, todo mundo tem uma história pessoal, mas o que isso significa? Por que dizer a palavra ultra rico te assusta? Te frustra como se fosse um julgamento? O que é isso? O que significa para você? São apenas palavras. O que a maioria das pessoas super ricas dizem sobre por que não podem admitir que são extremamente ricas ao falar sobre isso? Acho que há uma parte disso que é, se eu reconhecer, então sou diferente das outras pessoas, e elas não querem que ninguém pense que elas acham que são melhores. Sério? Sim, quero dizer, nesse aspecto, cara, eu não quero que ninguém pense que só porque eu dirijo um certo carro ou ando de jato particular que me acho melhor do que você, porque isso não é verdade, e você é igual a mim. Não somos assim. O motivo pelo qual eu não uso relógios é porque não gosto que me atrapalhem. Eu aprecio Sim. coisas bonitas pelo seu design, certo? Mas quando comprei o McLaren, fiquei preocupado que as pessoas me tratassem diferente. E adivinha só, trataram. Mas isso é algo bom? Cara, eu lembro da primeira vez. Foi incrível. Quero dizer, fiz uma palestra em um centro de reabilitação. Vou te contar o porquê. Então eu cheguei lá. Eu faço muito trabalho com jovens problemáticos. E cada criança, imediatamente, elas queriam saber o que é que eu tenho a dizer. Enquanto antes, eu chegava com qualquer carro e eles ficavam quem é esse cara? Não é fascinante? Então, você sabe, a percepção é a realidade. Mas sim, as pessoas realmente te tratam diferente. E às vezes, se você estiver confortável com isso, pode usar isso para acelerar conversas. E se você não estiver bem com isso, então pode ser uma fonte de muita dor. E eu acho que essa é a mentalidade. Quem são as pessoas mais ricas que você conhece e respeita com base em como vivem suas vidas? E quais são as coisas que eles fazem que você mais respeita? Sim, vou dizer Gary Vee com certeza. Eu acabei de entrevistá-lo ontem. Sim, o Gary Quais são as características dos ricos como Gary que você respeita? que usam seu dinheiro para criar e ajudar outras pessoas. E eu aspiraria a ser sempre isso. As pessoas dizem que não é necessário ser rico para fazer isso. Isso é ótimo, mas por que não se tornar rico? E se você quiser fazer o bem com isso, então você pode. Por que você não acumularia os recursos se pensa que outra pessoa, o governo, aquele outro empreendedor, o CEO, não vai fazer o certo tendo esse dinheiro? Vá atrás. E uma vez que você conseguiu, decida o que quer fazer com isso. Certo? É assim que eu penso sobre isso. Então, quando vejo Gary, criando o seu império e depois reinvestindo em conteúdo e ajudando outras pessoas e organizando esses grandes eventos, construindo empresas, inspirando o empreendedorismo e realmente ajudando outras pessoas ao seu redor a se tornarem ricas. Quero dizer, vimos Gary, ao longo dos anos, fazer concessões para sua carreira. Para outras pessoas. Ele ajudou a gerenciar a loja de vinhos de seu pai. A maioria das pessoas não sabe disso. Trabalhou até ela gerar 60 milhões e ele não é dono de nada. Sim. Estava pagando a si mesmo talvez 100 mil por ano. Cara, eu não pago meus CEOs 100 mil por ano, se eles estão gerando 60 milhões por ano. Cara, não é assim que a matemática funciona. Claro. Ele me inspira com sua presença. Acredito que Alex e Laila Hermose, nossos amigos, fazem o mesmo. Eles pensam em como utilizar as coisas para criar mais, ou como recuperar o tempo, porque se trata de uma questão de experiência. A riqueza deveria ser uma oportunidade para viver uma vida plena. Acho que a palavra império, subtítulo do meu livro, é essa vida de criação ilimitada da qual você nunca precisa se aposentar. Eu acho que todos deveriam querer aspirar a fazer isso.
Apenas seja um criador. Interessante. É por isso que falo muito sobre artistas e criadores no livro. O livro é realmente destinado a pessoas que estão começando, porque não quero que tenham a ideia errada sobre o que significa ser bem-sucedido. E eu tento ensiná-los e valorizar seu tempo. A matemática por trás disso, o valor disso, a dignidade. Então permita-se, se você tem o desejo de dirigir um supercarro, não o reprima. Se você tem o desejo de ter um jato, não o contenha. Não há nada de errado com isso. Ou viver em uma casa bonita. Eu acho que a coisa número 1 que você pode fazer por outra pessoa é inspirá-la a viver uma vida maior. E você não inspira as pessoas jogando pequeno. Esse foi um momento poderoso com Dan Martell. Nossas crenças moldam nossa realidade. Joe Dispenza diz que nossa personalidade é nossa realidade pessoal. As crenças moldam nossos comportamentos que criam o nosso ambiente e nossa realidade. E muitos de nós temos crenças negativas sobre o dinheiro sem nem perceber, porque não estivemos conscientes disso. Por exemplo, se você pensa que as pessoas ricas são más, você já está se predispondo a rejeitar a riqueza, subconscientemente. Se sentirá culpado pelo dinheiro ou sucesso na sua vida. Essa culpa impede você de alcançar mais e também de se sentir bem com o que criou, pelo qual trabalhou tanto. Portanto, isso é algo a se atentar ao refletir se suas crenças estão bloqueando sua abundância. Neste próximo momento, temos o inspirador Jasprit Singh, que é um professor e educador de finanças, que vai compartilhar sobre a principal mudança que você pode fazer para construir riqueza. Então, vamos começar. Como alguém que foi condicionado por décadas em relação a certas crenças sobre dinheiro, de repente se educam, obtêm as ferramentas, obtêm as informações e dizem não. Tudo o que me ensinaram nos últimos 20, 30 anos da minha vida é uma mentira sobre dinheiro. Sim. E por isso, tenho vivido uma mentira? Sou uma fraude? Essas pessoas que têm me dito isso, posso confiar nelas. Meus pais. Seu mundo inteiro basicamente explode. Isso mesmo. Explode. Então, como alguém navega as emoções de, todas essas coisas que meus pais, que eu amo, que são bem-intencionados, me ensinaram sobre dinheiro. Meio que tem me impedido, e eu entendo que eles tentam me proteger, mas isso realmente me limitou. Como lidamos com isso? Então, começamos a nos educar para nos libertar dos limites financeiros. Então, a escassez de dinheiro, a insegurança financeira, para que possamos ter mais paz financeira e paz emocional em relação ao dinheiro. Acho que você deve começar com isto aqui, que é entendendo que, se alguém não tem o que você quer, provavelmente não deve ouvi-los sobre como chegar aonde quer ir. E seus pais podem ter as melhores intenções, sua família pode ter as melhores intenções, mas eles podem não saber como chegar onde você quer ir, certo? O ditado comum é, não ouça uma pessoa gorda sobre como perder peso. Entenda isso como quiser. Uma pessoa sem dinheiro sobre como ganhar dinheiro. Sabe, meus pais e muitos imigrantes indianos tradicionais, você vem para um novo país como os Estados Unidos com muito pouco, você trabalha muito duro. Agora você quer que seus filhos tenham uma vida melhor. E veja, se você não tem educação financeira, você vai dizer que a melhor maneira de fazer isso é ir e se tornar um médico. É por isso que você vê tantas pessoas indianas se tornarem médicas, porque seus pais incutem isso em você desde o dia que você tem 1 ano. Estou falando com 100% de experiência aqui. Desde jovem, meus pais diziam que eu precisava sair e me tornar um médico, porque se você se tornar um médico, você vai, número 1, ter o título de doutor, então você vai ter status. Alguém vai querer casar com você e você vai poder ganhar muito dinheiro e ser rico. Mas o que aprendi foi que há um descompasso entre ser médico e ser financeiramente rico. Essas são duas coisas diferentes, porque supomos que se você vai à escola, tira boas notas, ganha mais dinheiro e se torna mais rico. Mas também há uma diferença entre ganhar mais dinheiro e construir riqueza. Qual é a diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza? Bem, algumas pessoas que ganharam milhões e milhões de dólares morreram sem nada em seus nomes. Morreu sem dinheiro e viveu sem dinheiro. Construir riqueza é realmente uma questão de tempo e liberdade. E o que quero dizer com isso é que posso ganhar $1 milhão por ano e ainda estar sem dinheiro. E muitas pessoas realmente são assim. Estamos aqui não muito longe de Beverly Hills e muitas pessoas
Estão ganhando muito dinheiro, mas estão falidos. E eu vejo isso o tempo todo porque eu trabalho nesta área de educação financeira, onde encontrei inúmeros médicos porque eu falo muito sobre isso. Pessoas que ganham 300, 400, 500, 600 mil dólares por ano, que não têm poupança, investimentos e não fazem ideia de por onde começar. Porque quando você começa a ganhar mais dinheiro, primeiro você pensa, se eu tivesse mais 100 mil dólares por ano, meu Deus, eu poderia fazer tantas coisas. Nós, porque pensamos em termos de gastos. Se eu tivesse 10 mil dólares por mês, o que eu faria? Bem, primeiro eu iria para Cancún. Eu compraria um carro melhor para mim. Eu faria uma boa viagem, você sabe. E é assim que Nós gastamos. nós consumimos. Somos condicionados a pensar assim, que a América é uma nação de consumidores. Somos os maiores consumidores de coisas no mundo. Gosto de dizer que os americanos ganham $1 para gastar $2. Na mentalidade tradicional indiana, as pessoas ganham $1 para gastar 20 centavos, porque são Verdade, condicionados sim. a economizar. Não estou dizendo que um desses está certo, ambos estão errados. Mas quando a maioria das pessoas está condicionada a ganhar mais e gastar mais, e você pode pensar, bem, como se pode gastar $1 milhão por ano? É muito fácil gastar $1 milhão por ano. Você começa comprando algumas casas bonitas, começa a fazer algumas férias caras, começa a comprar roupas caras, e lá se vai o seu $1 milhão embora. por ano. E isso é o que acontece com muitas pessoas. Então falamos sobre a diferença entre construir riqueza e ganhar muito dinheiro. Você tem que pegar o dinheiro que ganha e não gastá-lo. Você tem que colocar isso para trabalhar para você, fazer render. Deixe-me explicar isso dessa forma. Tornar-se rico resume-se a 5 passos. Vou simplificar na coisa mais básica que você precisa entender. Número 1 é que você precisa ganhar dinheiro. E então as pessoas dizem, como eu ganho dinheiro? Não importa, pode ser um trabalho paralelo, pode ser um negócio, pode ser um emprego. Você pode ter algum dinheiro entrando. Uma vez que você ganha algum dinheiro, o número 2 é não gastar todo o seu dinheiro. Isso significa que quando você ganha $1.000, você não gasta todos os $1.000. Quanto você gasta? Não vamos nos preocupar com os detalhes ainda. Apenas não gaste Bem, tudo. a maioria das pessoas ganha $1.000 e gasta 1.500. Elas usam o cartão de crédito para gastar mais do que tem porque pensam, bem, eu vou conseguir pagar isso no próximo mês porque tenho mais $1.000 entrando. Exatamente. Então elas entram em mais e mais dívidas porque estão consumindo demais. Você nunca vai construir riqueza. Você nunca terá liberdade. E assim você não pode gastar todo o seu dinheiro. Por isso que o número 3 é você pegar o dinheiro que não gasta e sair para comprar um investimento. Vamos chamá-lo de intermediário e você verá por que eu chamo de intermediário. É que você quer pegar esse dinheiro que não gasta e essencialmente jogá-lo nesta coisa paralela que, com sorte, lhe dará mais dinheiro a longo prazo. Então, número 4, quando seu investimento der lucro, pegue o dinheiro que seus investimentos fizerem e reinvista nos seus investimentos. E então, número 5 é trabalhar para ganhar mais dinheiro. E o motivo pelo qual você está trabalhando para ganhar mais dinheiro é para que você possa ter mais investimentos. Agora, deixe-me explicar por que isso é tão difícil. Porque faz sentido na teoria, certo? Você nunca vai se tornar rico se toda vez que você ganha $1, você o dá para outra pessoa. Se você quer ficar rico, tem que guardar mais dinheiro para você mesmo. A forma como nosso sistema econômico funciona é, quanto mais dinheiro você gasta, mais rico alguém fica. Odeie ou ame, mas essa é a realidade. Quando você vai ao Chipotle e compra aquele guacamole extra, o Chipotle está ganhando mais dinheiro. O mesmo quando gasta com o Amazon, quem enriquece são eles. Agora, isso pode tornar algumas pessoas extremamente ricas, mas também mantém a maioria das pessoas financeiramente quebrada. E é aqui que, se você quer enriquecer, tem que parar de enriquecer todo mundo agora. Você tem que primeiro se tornar rico. E isso significa parar de dar seu dinheiro para outras pessoas. E há muitos extremos de como você pode fazer isso, certo? Quero dizer, você poderia ir a esse extremo, onde eu não vou gastar nada. Vou morar em uma caixa de sapato e vou comer apenas arroz e feijão. Outras pessoas encontrarão uma abordagem mais equilibrada e você precisa encontrar o que é certo para você. Sim. Vou gastar um certo valor nas coisas que gosto, mas não vou gastar demais. Ou, eu gosto de pensar assim, onde você apenas diz, vou reinvestir uma certa quantia do meu dinheiro todo mês. Do dinheiro que está entrando, seja um salário ou o seu negócio, vou pegar esse dinheiro e essa quantia vai todo mês para os meus investimentos, seja o que for. E então, se eu quiser gastar o resto em umas férias, ou, sabe, guacamole extra, ou seja lá o que for. Legal! Aproveite sua vida também. Você não precisa viver a vida mais frugal também. Você não precisa ser tão extremo. Mas eu acho que primeiro pegue seu dinheiro para investir. Sim. Depois gaste em algumas atividades e eventos. Vá a shows. Legal, tudo bem. E você tem que encontrar seu equilíbrio. Para mim, eu estava em um extremo. Quando aprendi sobre isso, fui para o extremo porque primeiro, quando comecei a ganhar dinheiro, eu estava administrando uma empresa de planejamento de eventos. Eu não sabia nada sobre dinheiro. Peguei meu dinheiro e comprei relógios bonitos e gastei com meu carro. Quer dizer, eu achava que isso era normal.
Mas à medida que você começa a aprender, ou se você começa a se educar mais financeiramente, percebe que isso não ajuda em nada a sua riqueza, certo? Não há riqueza em enfeitar seu carro, não há riqueza em apenas gastar dinheiro em coisas bonitas. Parece legal e é bom se você quiser ter isso. Tudo bem, mas isso não vai te deixar rico, e você precisa decidir o que é mais importante para você. Então eu mudei completamente de direção. E comecei a não gastar nenhum dinheiro para ter mais dinheiro para investir. Para mim, começou no mercado imobiliário. E é um processo lento. E a razão pela qual é tão difícil é porque se você ganha $10.000, é muito dinheiro para guardar, certo? Você trabalhou para ganhar $10.000. Mas você não pode exibir um portfólio de investimentos no mercado de ações de $10.000, da mesma forma que pode exibir um relógio de $10.000, ou umas férias de $10.000, porque eu posso pegar essas coisas e postar no meu Instagram, no meu Facebook, posso colocar no TikTok e posso mostrar essas coisas e elas recebem muitas curtidas. Mas meu portfólio de investimentos no mercado de ações só fica lá. Lentamente, você começará a gerar um pouco de receita e eu acho que entenderá que você vai ganhar muito dinheiro ao longo da sua vida. Eu não me importo quanto dinheiro você está ganhando. Se você ganhar 50 mil por ano, nos próximos 10 anos você vai ganhar $500 mil. E nos próximos 20 anos você vai ganhar $1 milhão. Uau! Supondo que você nunca receba outro aumento. O que significa que você vai ganhar milhões de dólares ao longo da sua carreira e a maioria das pessoas não terá nada. Uau! E quando eu digo a maioria das pessoas, não estou falando de forma geral. Quero dizer estatisticamente que a maioria das pessoas não terá nada, o que significa que à medida que na vida você vai ganhando esse dinheiro. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para parecer rico ou está fazendo isso para realmente construir riqueza? E você tem que decidir isso por você mesmo. Eu não posso vir aqui e te dizer, é importante para você construir riqueza. Você tem que decidir isso por si mesmo porque você quer cuidar melhor de si mesmo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e dos seus pais, e você quer ter um futuro melhor do que hoje. Sou um grande fã do Jasprit. Ele tem um conteúdo incrível e toda vez que o temos conosco é um sucesso e as pessoas adoram. E quero lembrar você, não precisa descobrir tudo sozinho. O segredo é realmente encontrar mentores, que têm modelos bem-sucedidos que você pode imitar, pessoas que já percorreram o caminho que você deseja seguir. Não tente fazer tudo sozinho. Entre em contato com algumas pessoas que estão apenas um pouco à sua frente e que podem apoiá-lo. Cerque-se de pessoas que estão onde você deseja estar financeiramente. O pensamento delas vai te influenciar. E, novamente, esta é uma das razões pelas quais temos tantos líderes e especialistas financeiros poderosos neste programa, para te oferecer e fornecer recursos e conteúdo gratuitos para te ajudar, mesmo que você não tenha acesso a essas pessoas na sua própria cidade ou na sua própria comunidade. Então, sinta-se à vontade para voltar e conferir mais do nosso conteúdo com esses especialistas em riqueza a qualquer momento. E todo mês, pergunte-se, como estou usando dinheiro para investir no meu futuro? Estou desperdiçando dinheiro na minha vida ou estou usando para aprender novas habilidades, superar desafios, melhorar algo na minha vida? Pergunte a si mesmo isso e certifique-se de que está se cercando dos mentores financeiros certos. A saúde das mulheres afeta mais do que apenas as mulheres. Na verdade, pesquisas do Fórum Econômico Mundial e da McKinsey sugerem que fechar a lacuna na saúde das mulheres poderia aumentar a economia global em $1 trilhão por ano até 2040. Junte-se à doutora Jen Ashton e seus convidados, enquanto eles examinam a diferença na saúde das mulheres por meio de tópicos específicos como saúde materna, menopausa, doenças cardíacas e mais. Ouça a nova temporada do Visibility Gap, um podcast apresentado pela Cigna Healthcare. O próximo convidado, Ken Honda, é um mentor financeiro para mim e ele está compartilhando como se alinhar com a abundância e deixar de lado o pensamento de escassez. Porque muitos de nós já passamos por fases ou períodos da vida em que nos sentimos escassos. E esse sentimento, essa energia de escassez, não atrai nem cria abundância. Então vamos ouvir um dos meus mentores financeiros, Ken Honda, agora mesmo. Mais uma vez, vivemos a vida de acordo com nossas crenças, e algumas pessoas têm mais sorte que outras, e algumas trabalham tanto, mas recebem apenas o salário mínimo. Então, você precisa encontrar o seu lugar. Seu assento reservado é algo que muitas pessoas tentam ocupar indevidamente, o que é errado, pois seu lugar está reservado em outro lugar. Se você não tentar sentar no assento de outra pessoa, evita cair na depressão. E então você se sente tão insignificante, sabe, e tudo mais, porque você não consegue realmente sentir a vida.
Mas, quando você se senta no seu lugar, sente-se profundamente conectado com seu verdadeiro propósito de vida. Então, seu magnetismo começa a se ativar. Então, como que uma pessoa pode saber onde é o seu lugar, como sentar-se nele e ficar feliz com esse lugar? Sim, então a única coisa é perguntar ao seu coração. O que seu coração te diz? Se você está animado com isso, está chegando mais perto, e é como quente ou frio, certo? Então, se você se sentir mais animado para fazer isso, é isso, é isso, é isso. Então você tem que deixar seu coração te guiar para onde você deve estar. Então sempre escute o seu coração, sabe? E se o seu coração fica animado com algo, você está apenas chegando mais perto do seu lugar. Você tem um processo de meditação ou afirmação para alguém sobre como eles podem confiar no seu coração e ouvi-lo profundamente para saber que estão no caminho certo? Você tem algo que usa ou que outras pessoas podem usar? Sim, então eu sempre tento reservar alguns minutos. Por exemplo, quando estou esperando um carro, um Uber ou qualquer outra coisa, aproveito esses momentos para me recentrar e encontrar meu equilíbrio. Sabe? Então eu simplesmente me aprofundo mais e descubro melhor para onde quero ir. E apenas escuto meu coração. O que meu coração diz? Estou animado com isso ou não? Estou tentando ganhar dinheiro? Talvez não estou animado, mas tenho que fazer isso para colocar comida na mesa. Então sempre verifico o que meu coração me diz. Você está sempre ouvindo isso. O que acontece quando seu coração não está animado? Como se você tivesse um projeto no qual está trabalhando. E você está trabalhando nessa coisa, e eu imagino que todos os seus livros sejam algo que você esteja animado. Mas talvez haja um evento que você não queira ir. E você percebe que seu coração não está animado com isso. O que você faz então? Você faz isso, mas depois não repete na próxima vez, ou o quê? Como você lida com isso? Então eu quero ser uma pessoa legal e uma vez que eu disse sim, eu vou fazer isso. Mas tento ser muito cuidadoso com o que digo quando digo sim. Então, eu tenho uma ótima equipe. Eles vão checar e confirmar comigo. Eles vão verificar Eles vão contigo, verificar porque eu quero ser gentil com todos, então provavelmente digo sim muitas vezes. Então, minha secretária e minha equipe dizem, Ken, você tem certeza disso? Sim. Provavelmente não. Então você pode inventar algo? Bem, estou feliz que você está aqui e não adiou esta entrevista. Sim, então, em geral, estou tentando ouvir meu coração. Isso é bom. E isso me trouxe até aqui. Acho que muitas pessoas não entendem o poder de uma afirmação diária ou um check-in diário consigo mesmo, assim como você falou por 2 minutos. Para alguém que não acredita em afirmações, o que você diria a elas? Então, mesmo que você não acredite, você deve estar dizendo algo para si mesmo como: este é um dia terrível, está tão quente, eu não gosto disso, sabe? Então, subconscientemente, você está dizendo algo sobre isso, sobre a sua vida ou sobre você, sobre seus amigos ou sobre seus clientes. Ah, eu odeio trabalhar com essa pessoa, sabe? Algo assim. Então, eu acho que é uma afirmação por si só. Então, apenas escreva o que você diz para si mesmo subconscientemente. Você provavelmente consegue descobrir. E isso é um pensamento feliz? E, infelizmente, muitas das coisas que dizemos para nós mesmos são negativas, não é verdade? Então, você quer alimentar pensamentos negativos assim? Ou você quer despejar pensamentos mais positivos? Você tem uma escolha. Mas, a menos que você escreva eles, você nunca sabe, e então pode descobrir que a razão pela qual você se deprime é porque estou sempre com pensamentos Todos esses negativos pensamentos sobre negativos. a vida. Não é de se admirar que você fique deprimido. Então, se todas as coisas que falamos sobre você são positivas e amorosas, amor, é isso que você vai receber. Sim, exatamente. E você pode me explicar como podemos pensar no dinheiro como energia? No livro, eu também vi seu texto sobre como dinheiro é energia. Às vezes, as pessoas tentam ganhá-lo e guardá-lo. Elas querem manter isso. Querem empilhar no banco o máximo que puderem. E não querem gastar. Às vezes, isso acontece. O que acontece quando acumulamos dinheiro? Quando o guardamos e não o deixamos ir e vir como energia, o que acontece? Então, eu já vi muitas coisas interessantes, como quando você
guarda seu dinheiro, algumas coisas acontecem, você fica doente Sério? e depois tem que pagar as contas médicas. Sim, ou como quando seus filhos fazem algo errado e então você tem que pagar pelos danos. Portanto, o dinheiro precisa de uma saída. É muito interessante como o dinheiro flui. E se você não deixar o fluxo da energia do seu dinheiro sair, isso vai acabar prejudicando tudo. É como um lago. Se não houver fluxo, a água parada começará a ficar podre, criar fungos e tudo mais. Verdade. É tipo, pense na sua saúde. Se você comer e não for ao banheiro, Fica doente. isso vai acontecer. Sim. Então, para se manter saudável, você tem que comer direito, tem que evacuar direito. Sim. Então, antes de acumular dinheiro, quero perguntar a eles: você está comendo tanto, mas e se você se recusar a, tipo, não ir mais ao banheiro, sabe? Pelo resto da sua vida, o que acontecerá? Nossa, você ficaria doente. Você explodiria. E você não pode comer bem, então você tem que deixar seu dinheiro fluir e então o próximo fluxo entra. Então aqui vem um EQ de dinheiro. A parte de confiança. Confiança é a parte mais difícil do EQ de dinheiro. Você tem que ter a confiança de que uma vez que você se desfaz do dinheiro, ele volta. Então você não tem a confiança por isso, começa a se preocupar por isso. Eu tenho dúvidas sobre você. Então, ao invés de sobre si mesmo, então, em vez de, sabe, apegar-se ao seu dinheiro, você pode falar: obrigado por ficar comigo. Apenas vá abençoar o mundo e volte com seus amigos assim que possível. Retorne. Obrigado por estar aqui. Vá e abençoe o mundo. Volte o mais rápido possível com mais amigos. Certo? Então é meio divertido, Claro. né? Então é uma metáfora. Na sua mente, deixar ir, se você deixar ir rápido, vai voltar rápido. Então estou tentando me desprender do dinheiro. Sério? Sim. Então, como as pessoas deveriam pensar sobre isso para que tenham segurança suficiente? Que elas tenham o suficiente no banco para caso algo dê errado na economia. Elas economizaram o suficiente, mas também não estão gastando demais, porque algumas pessoas têm a personalidade de gastar Sim. e acabam se endividando, certo? Sim, certo. Então, como elas devem equilibrar seu dinheiro para que tenham o suficiente? Para que tenham algo no futuro e não Sim. estejam endividados. É por isso que sou tão fascinado por terapia de casal e, às vezes, terapia familiar. Nós tentamos encontrar equilíbrio, sabe? Isso é o que é tão bonito na humanidade. De alguma forma, o gastador se casa com o fazedor de dinheiro. Certo. Alguém ganha todo o dinheiro e alguém adora gastá-lo. Certo? Então eles chegam e dizem: essa pessoa está gastando demais. Não, você está ganhando demais. Você não tem tempo para mim? É por isso que estou tentando aliviar o estresse gastando dinheiro. Uau. Então precisamos ter um equilíbrio. É aí que o Zen entra. Interessante. Se você está gastando demais, precisa começar a economizar. Se você está economizando demais, precisa começar a gastar. Então, a prescrição que eu dou para cada cliente é diferente. Para algumas pessoas, tipo os super poupadores, eu digo: saque $1.000 e gaste-os em 24 horas sem motivo. Eles provavelmente surtam tipo, Não, até que eles estavam tranquilos com a parte de sacar os $1.000. Mas então, Luiz, nos próximos dias ou uma semana depois, eles voltaram e disseram: Ken, eu Mas saquei eu não os gastei. $1.000, mas eu gastei tipo $20. cara. Porque eles não conseguem desperdiçar o dinheiro, sabe? É contra a sua constituição. eu conheço pessoas assim. Então, em que as pessoas deveriam gastar seu dinheiro? Assim eles não sentem que estou apenas torrando o dinheiro e Eu desperdiçando. sei, tipo um fazedor de dinheiro. Fazedores de dinheiro pensam: é um bom investimento? Sim, sim. Então não pense nisso, apenas aproveite o fluxo de dinheiro. Você pode dar às pessoas, pode jogá-lo no chão porque alguém vai pegá-lo e deixar alguém muito feliz. Então você pode ser criativo com o dinheiro. Mas somos ensinados desde pequenos, desde nossa infância, na verdade, que você precisa cuidar bem do seu dinheiro. Mas, hipoteticamente, digamos que você simplesmente jogasse suas notas de $100 na rua. O que sua mãe diria? Verdade. Certo? Então, para os exercícios, eu digo às pessoas: você pode jogar seu dinheiro fora? E elas me mostram para mim uma expressão em seus rostos como se eu estivesse dizendo a elas: você vai morrer em 10 minutos. Uau. Ficam desesperadas e eu adoro isso, cara. O que acontece com seus clientes quando você diz: ok, gaste algumas centenas de dólares hoje ou deixe o dinheiro na mesa para alguém pegar? E você faz esses experimentos.
O que essas pessoas dizem depois? Um mês depois, um ano depois, sobre dar seu dinheiro ou gastá-lo. Não tudo, mas parte dele nesses experimentos. Então eles perceberam o quanto estavam apegados ao dinheiro. E está aqui. A propósito, minha descoberta mostra que o tipo poupador, as pessoas que têm apego, sabe, ao dinheiro, tendem a ter esse problema fisicamente. Eles ficam, como é mesmo? Constipado. Sim. Constipados, isso. Então tem isso. Interessante. Então eles têm dificuldade em se desapegar do dinheiro, E os seus resíduos e o resto da sua comida. porque estão ligados. O que acontece quando estamos apegados ao dinheiro? Acho que o fluxo de energia é interrompido. Então, se você deixa o dinheiro fluir facilmente, mais oportunidades vêm facilmente. Mas como você não consegue deixar o dinheiro ir, você não consegue receber. Então, se você começar a deixar ir mais facilmente, mais virá. Então, essas pessoas estão perdendo oportunidades. Então, digamos que eu tinha um amigo nos meus 20 e poucos anos, quando eu convidava ele para sair e se divertir, ele dizia, não, eu não quero fazer isso porque vai custar algo. Tipo, você Claro. sabe, 50, Claro. 100 dólares para uma festa, certo? Mas veja só o que ele está perdendo. Ele está perdendo a oportunidade de conhecer novas pessoas. Tipo, eu conheci muitos grandes mentores participando de seminários muito caros. Eu participei de seminários de 200 dólares e que na época parecia $1 milhão. Sim. Mas como eu era o único estudante naquela época a assistir a um seminário de negócios, todos gostavam de mim. Entende o ganho? Que legal que você está aqui com todas essas pessoas mais velhas e decidiu aparecer. Isso. Vamos te orientar. Sim. Então eu era tipo, você sabe, Sim. um brinquedo, ok? Você sabe, queriam brincar comigo, então foi um ótimo investimento. Então, se você deixa o dinheiro ir facilmente, você consegue muitas coisas. Então, por que você não pensa em, sabe, deixar o dinheiro ir e também pensa nele quase como uma compra para suas memórias? Compra de memórias. Sim, porque veja o que estou fazendo agora. Estou dando a volta ao mundo desta vez. Estou encontrando muitas pessoas. Custa um pouco de dinheiro, né? Mas, ao gastar tanto dinheiro com hotéis e aviões, olha o que estou tendo e estou me divertindo muito. Sim. Suas experiências e memórias de vida. Sim, então quando eu estiver em um lar para idosos no futuro, lembrarei de ter essa conversa com você e Sim. encontrar muitas pessoas incríveis no mundo. Assim terei essas memórias importantes. Então, tipo, se você simplesmente não gastar o dinheiro, você não terá todas as lembranças divertidas. Verdade. De novo, Ken fala sobre deixar seu coração guiar você para onde você deve estar. Deixe seu coração guiá-lo para onde você deve estar. E às vezes, quando nos sentimos ansiosos com dinheiro, quando sentimos escassez de dinheiro, isso prende nosso coração. Precisamos aprender a acalmar isso para que possamos ser guiados e garantir que estamos alinhados em fazer as coisas certas que funcionam para nós em relação ao nosso dinheiro, em vez de fazer coisas que são prejudiciais em relação ao nosso dinheiro. As afirmações diárias que você compartilha consigo mesmo importam. Você está dizendo a si mesmo uma história sobre dinheiro todos os dias. Por que não fazer dela uma história positiva? Comece a falar afirmações positivas internamente ou externamente. Comece a escrever coisas positivas e a comunicar coisas positivas para outras pessoas também. Dinheiro não é apenas números. Dinheiro é energia. E se você está constantemente estressado com isso, essa energia repele a abundância e constantemente cria mais aquela sensação de escassez. Então confie que quando você deixa de lado o pensamento de escassez, o dinheiro encontra o caminho de volta para você. Em seguida, temos Rob Dial, que vai compartilhar sobre o poder de escrever uma história fortalecedora para atrair mais para a sua vida. Alguém está Sim. sem dinheiro e quer mais. Como Sim. podem criar uma história, um roteiro ou um script que os ajude a atrair mais? Estou comprometido hoje a trabalhar muito para ganhar mais dinheiro. Estou comprometido em tomar as ações necessárias para ter mais dinheiro na minha conta bancária do futuro. Estou comprometido em perder 40 quilos nos próximos 12 meses, mesmo que nunca tenha feito isso antes. Vou mudar a pessoa que sou para garantir que vou conseguir. Então, não se trata de ficar sentado meditando e apenas imaginando dinheiro entrando na sua conta bancária. É sobre como você pode tornar isso uma realidade presente e empoderadora. Hoje eu estou comprometido a tomar as ações que preciso para ganhar mais dinheiro no banco.
Hoje, estou comprometido a fazer o que preciso para que meus filhos sintam que os amo, para que se sintam mais amados do que talvez não tenham sentido nos últimos anos, porque estive tão ocupado trabalhando. E então, é literalmente sobre como você pode fazer uma verdadeira afirmação empoderadora e no tempo presente. Porque quando é verdade, tipo, você pode não ter dinheiro na sua conta bancária agora, mas vou agir hoje para eventualmente trazer mais dinheiro para minha conta bancária, porque geralmente o dinheiro não vem imediatamente para você. Geralmente, é como um indicador atrasado das ações que você tomou no passado. Então hoje, vou tomar as ações que eu preciso, sabendo que o dinheiro virá para mim em algum momento. O que você acha que faz as pessoas ficarem em modo de procrastinação por longos períodos de tempo? Qual é a razão para elas permanecerem na procrastinação? Então, quando eu penso em procrastinar, lembro que estava conversando com um dos meus vendedores e estávamos falando sobre uma mulher. E eu disse, então, qual era o problema dela quando você teve a ligação de vendas? E ele disse que o problema era que ela procrastina demais. E eu disse, esse não é o problema. E qual é o problema? E ele disse, como assim? E eu disse, o problema não é procrastinação. O problema é um sintoma de uma causa. É como, por exemplo, é o efeito de algo mais. Procrastinação é quase sempre o efeito de identidade ou medo. E realmente é isso que acontece. O motivo pelo qual você está adiando é porque você não acredita que pode fazê-lo. Ou você está procrastinando porque sente que tem medo de algo mais que está por vir no futuro. Se tivéssemos um interruptor, como um pequeno interruptor ao lado da nossa cabeça, e pudéssemos desligar nossa amígdala, tipo, a coisa que cria medos em nosso cérebro, e simplesmente disséssemos, ok, eu não tenho medo, posso simplesmente agir. Todo mundo teria a vida que quer. Ninguém procrastinaria, certo? E então realmente se resume a isso. A primeira coisa são os medos e a identidade. E a outra coisa é a razão pela qual alguém está fazendo algo. Quando eu costumava dar muitas palestras, eu costumava adorar fazer isso. Eu diria, sabe, você entra em uma empresa e todo mundo ganha 40, 70, 100 mil dólares por ano. E eu me sentava na frente das pessoas e dizia, todos vocês aqui, e sei que isso é muito drástico. Para todos que estão ouvindo agora, sei que é muito drástico para vocês, vai em frente. mas eu diria, ei, qual é a chance percentual de você ganhar $1 milhão nos próximos 12 meses? E todos ficariam tipo 0%, 0%. Ah, e tem que ser legalmente. Claro, $1 milhão sim. legalmente, tipo, não vá vender drogas, mas $1 milhão legalmente nos próximos 12 meses. E as pessoas diriam 0%, 0%, 1%, 2%. Sempre haveria uma pessoa que realmente acredita em si mesma. Eles dizem 5%. E eu disse, ok, deixe-me mudar só um pouco. Qual é a chance percentual de você ganhar $1 milhão este ano? E se você não conseguir, todos que você ama morrem. Todo mundo diz 1000%, 100%, 100%, 100%. E eu disse, espere aí. O prazo não mudou. O objetivo não mudou. O que mudou é que você realmente se importa. Você realmente tem um porquê por trás disso. E eu diria, você procrastinaria se a vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, dependesse disso? Não, você não faria isso. Você apenas faria o que precisa ser feito, porque o medo de perdê-los é maior do que o medo de ser julgado ou o medo do Certo, fracasso. é verdade. Então, eu acho que a procrastinação nunca é o problema. É sempre o efeito posterior de outra coisa, que é ou eles não têm um porquê forte o suficiente, sua identidade está impedindo-os de pensar que não podem ser uma pessoa que pode alcançá-lo, ou eles têm muitos medos que estão apenas impedindo-os de agir. Você precisa ter um motivo forte o suficiente. É a principal coisa. Por quê? Seja $1 milhão, ou 100 mil, ou qualquer que seja o número. Sabe? Primeiro, você quer isso o suficiente? E por que você quer? Se for o exemplo de $1 milhão, por que você precisa disso? E por que você não pode ser feliz com onde está? Precisa disso para impressionar as pessoas? Ou é porque você tem um propósito maior para usar esse dinheiro? Talvez você quer construir uma empresa, quer capacitar as pessoas, você quer doar. Então você precisa entender por que você quer algo. E fique claro que isso não está servindo apenas ao ego, mas a algo maior do que você. Acho que é quando o rio se abre e se alarga, Sim. e todas as pedras desaparecem quando você diz, eu quero isso para mim, mas também para poder servir ou capacitar os Com outros. certeza. Então é tipo o rio Mississippi, sabe? É super largo. Este é o maior rio que tem por aí. Mas quando é só para você, eu sinto que mais adiante você vai encontrar uma represa. Com certeza. Você pode atrair o que deseja, mas eventualmente ficará bloqueado porque é tudo sobre você, em vez de sobre os outros, incluindo você. Sim. E você pode ganhar dinheiro quando tudo gira em torno de você. Sim. Muitas pessoas Mas não fazem significa isso. que você será Certo. feliz. Esse é geralmente o problema, né? Porque você chega a um ponto, quer dizer, o que eu realmente penso o tempo todo é quantas pessoas bem-sucedidas, e é tão triste, chegam a ser ridiculamente bem-sucedidas e depois cometem suicídio. Tipo, muitos fizeram isso. E então você sabe, pode haver questões de saúde mental nisso, mas eu acho que muitos deles pensam, quando eu chegar ao topo da montanha, então finalmente serei feliz. Mas é sempre sobre, tipo, não é o topo da montanha. Não é o destino que vai te fazer feliz.
É sobre encontrar sua felicidade na jornada para chegar onde você quer estar. Sim, Se alguém diz, eu quero ganhar dinheiro para mim, você definitivamente pode fazer isso. Existem pessoas neste mundo que fazem isso. Mas o que eu achei realmente surpreendente é que algumas das pessoas mais bem-sucedidas que conheço são as mais generosas. E é quase como se Deus ou o universo tivesse dito: ei, confio em você porque vi que você é um bom administrador desse dinheiro. Você é um bom administrador do que eu tenho dado a você. Vou te dar mais disso. Vamos falar de dinheiro rapidamente, porque acho que é importante. Esta é a maneira que eu gosto de explicar com uma analogia, certo? Digamos que você tenha um brinquedo e você tenha duas crianças diferentes, certo? Você tem um filho e você dá a ele um caminhão de brinquedo vermelho. E ele diz: vermelho? Eu odeio vermelho. Minha cor favorita é azul. E ele diz: eu nem gosto de caminhões. Eu gosto de carros. E você diz: bem, eu não tenho outros brinquedos. Ele diz: tá bom. E ele vai e brinca com ele. E ele senta em cima e ele bate em outros brinquedos. E reclama sobre como não é o que ele queria. E então, quando é hora de comer, ele deixa seus brinquedos espalhados por todo lugar, certo? Digamos que essa seja a criança A. A criança B, azul pode ser sua cor favorita. E ele pode gostar mais de carros do que de caminhões, certo? Mas você dá isso para ele e ele diz: obrigado. E ele vai e brinca com isso. E ele brinca com isso bem. E quando outra criança chega, ele compartilha. Ah, posso brincar com seu brinquedo? Sim, aqui está. E a outra criança estava tipo... A criança chega, ele está tipo... Não, este é meu caminhão, certo? Ele está tipo... Sim, você pode brincar com isso. Então, quando chega a hora de jantar, eles pegam seus brinquedos e os guardam. Se você tivesse a opção, da próxima vez que você tiver um brinquedo, para quem você o daria? quem foi grato cuidou. Compartilhou, cuidou, foi um bom administrador. Agora imagine que invertamos isso e Deus é quem tem o brinquedo. O brinquedo é dinheiro e é você, pessoa A ou pessoa B. A maioria das pessoas, quando recebem seu salário, eu fui essa pessoa por anos. Eu recebia meu salário e ficava tipo, não é suficiente. E eu estou literalmente, desde o momento em que vejo meu pagamento, trazendo energia negativa em relação ao dinheiro, e eu fico tipo, ainda não é suficiente. Não é tanto quanto eu quero. Eu não sei se posso pagar minhas contas com isso. Isso é uma porcaria. E então, o que eu faço? Eu não compartilho com alguém. Eu não dou dinheiro a ninguém e eu guardo tudo. Eu cuido? Não. Eu reclamo que não tenho o suficiente. Eu não aproveito. Eu não compartilho. Eu desperdiço. Eu compro coisas estúpidas. E então você vê do outro lado alguém que recebe seu salário. E isso é uma grande coisa que eu mudei em mim mesmo há cerca de 7 anos. Por quê? O que é legal sobre construir um negócio online é que você pode receber pagamentos em horários aleatórios. Eu recebia um pagamento e percebia que por muito tempo eu era, na verdade, a criança A. Eu reclamava de não ter dinheiro suficiente. A quantidade de vezes que minha conta bancária estava no negativo, cara, nem era $0. Era negativo muitas vezes na vida, sabe? E eu mudei para toda vez que eu começava a ver um pagamento chegando, eu fechava os olhos e dizia o nome da pessoa e falava, John, muito obrigado. Deus, muito obrigado por trazer isso para minha vida. Espero poder fazer algum tipo de transformação. E eu só queria trazer essa energia para isso. Então comecei a mudar para tentar ser mais como a criança B, onde comecei a compartilhar mais. E percebi que quanto mais compartilho, mais sou grato por isso, mais cuido disso, mais aprendo sobre como ser inteligente com meu dinheiro, mais tenho sido confiável com mais. E acho que essa é a diferença. A maioria das pessoas segue o caminho da criança A, e eu estive lá por muito tempo. E eu fui para o caminho da criança B, que é ser grato por tudo o que vier. Se eu vejo uma moeda no chão, eu vou pegá-la. Porque se eu não puder ser confiável com pouco, eu não posso ser confiável com muito. Eu vou pegar, vou colocar no meu bolso, vou dizer, obrigado por me dar isso, universo. Porque eu vou apreciar as pequenas quantidades, as grandes quantidades. Vou compartilhar sempre que eu puder compartilhar e vou tentar ser o melhor administrador do meu dinheiro que eu puder. E o que é louco é que, como você disse, é como se o rio se alargasse porque agora havia mais espaço para eu poder ser um bom guardião para ele. Isso é uma continuação sobre o clipe anterior. É algo que eu realmente aprecio que o Rob compartilha, que é a sua linguagem dita a sua realidade. Falamos sobre nossas crenças e a forma como pensamos, anteriormente neste episódio. Como essas crenças influenciam nossos comportamentos. Mas as coisas que você diz, as coisas que você fala, elas têm uma presença, um poder. Têm uma energia. Elas influenciam suas crenças também e sua linguagem dita sua realidade. Para agir em seus objetivos, Rob diz para começarmos agora dizendo: Estou comprometido com a ação que me fará bem-sucedido. E às vezes, as pessoas acham que existem tantas grandes ações que precisam ser tomadas, que parecem tão assustadoras. Comece com a ação hoje. Qual é a única coisa que você pode melhorar hoje para te apoiar no seu crescimento em torno do dinheiro, ou realmente em torno de qualquer coisa na sua vida para criar mais paz na sua vida? Pode ser uma conversa difícil que você precisa ter. Pode ser cumprir sua palavra, levantando-se em um determinado horário. Pode ser mover seu corpo. Pode ser descansar. Mas, seja o que for que você precisa, ouça suas necessidades e viva de acordo com elas hoje. Isso ajudará você para o amanhã.
Fale de uma maneira que reforce a ação e a presença. E quando você afirmar seu compromisso com a riqueza, você naturalmente começa a tomar medidas em direção a esse compromisso. Então, novamente, isso é algo que você pode fazer agora mesmo. Espero que você tenha gostado destes 4 convidados que compartilharam algumas ideias que mudam vidas sobre riqueza e mentalidade. Certifique-se de deixar um comentário abaixo sobre qual parte deste episódio ressoou mais com você, porque suas crenças sobre dinheiro ditam sua realidade financeira. Então, certifique-se de que elas estão te servindo e não te prendendo. E novamente, se este episódio te tocou de alguma forma, por favor, compartilhe com um amigo, alguém em sua vida que talvez já se dê bem com dinheiro ou alguém que queira criar mais. Envie isso para eles agora mesmo e deixe um comentário abaixo sobre o seu maior aprendizado e o maior insight para você. E se você está querendo criar liberdade financeira e deseja ter mais abundância dentro de você e também ter uma vida mais rica ao seu redor. Você quer ter relações mais ricas, quer ter um ambiente mais rico, então certifique-se de adquirir uma cópia agora mesmo do meu novo livro, Make Money Easy. O link está na descrição logo abaixo. Você pode ir na Amazon agora mesmo e comprar uma cópia. Pegue algumas cópias para seus amigos também, porque isso vai te dar as ferramentas para realmente te apoiar em curar o relacionamento que você tem com o dinheiro. Então, seu relacionamento com o dinheiro deve ser empoderador para você, em vez de um que você teme ou não entende. Se você quiser essas ferramentas, elas estão todas no livro junto com os 7 hábitos para desbloquear a abundância no dinheiro e na sua vida. Então, certifique-se de pegar uma cópia agora mesmo. Obrigado por fazer parte desta comunidade e mal posso esperar para vê-lo no próximo episódio. Quanto você gastou no seu 1 a 1? Gastei $350 mil por 1 hora. 1 hora? Sim, Com quem? o cara valia 7 bilhões. E qual foi a maior lição que ele te ensinou naquela 1 hora? Proteja sua reputação com sua vida. Você precisou gastar 350 mil para isso?